Boa tarde, bem-vindo ao Centro de Mídias, alunos do quinto ano, senhores professores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar bem a semana? Fechar a sequência didática, hein? Hoje tem 2 aulas de matemática, eu venho agora e volto na última aula, tá bem? Então, olha só, hoje vamos trabalhar um assunto bem bacana, envolvendo passeio de trem, mas envolvendo formas geométricas. Comecei acelerado, né? Deixa que eu me apresente. Eu sou o professor André Ramos, sempre às ordens, tudo bem com vocês? Vamos lá, turma. Geometria é um tema que eu gosto bastante. Trouxe um material aqui, vocês viram que eu estou com a bancada, né? Então hoje vai ser bem bacana, tá bem? Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que são polígonos, vou falar da definição, vou mostrar as formas e vocês vão acompanhando de casa aí comigo, tá bem? Lembrando de seguir os protocolos de segurança, tá bem? Se estiver na escola presencial, use a máscara, mantenha o distanciamento, não esquece o álcool gel e sempre que sair ou voltar no recinto, água e sabão. Beleza? Professores, vamos lá. Habilidade na tela. Prepara o print, hein, galera? É importante para vocês também. Vamos lá? Hoje, o título da aula é As figuras geométricas e as construções. Aula de matemática do Pro André Ramos, sequência didática 1, aula 6. Está na página 88 do livro do aluno. Do professor, dá 130. As habilidades do dia são 2. Vamos trabalhar a EF04 MA17A e a EF04 MA17B. Então, respectivamente, vamos associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. A próxima habilidade, identificar as regularidades na contagem de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Vamos lá, turma, não se preocupem com as nomenclaturas, tá? O Pro vai explicar devagarzinho, eu sei que o ano passado foi um pouquinho complicado, tem coisas que a gente tem que rever, quem nunca viu vai aprender, então não se esqueça, a gente está junto aqui, lembra que eu falei? A gente vai correr essa maratona, tá? Não tenham pressa, vamos cada um aprendendo no seu ritmo, tá ok? Todo mundo junto, ninguém ficando para trás, eu estou aqui para ajudar, seu professor está aí para ajudar, seu colega também, e juntos a gente vai superar. Olha, ainda rimou, sem querer. Olha o pessoal de Atibaia aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, turma. Isso aí, tarde de bênçãos. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Turma, o que nós vamos aprender hoje? Se preparem. Nós vamos identificar regularidades na contagem de face, vértice e aresta, de prismas e pirâmides. Vou diferenciar também, né, o que é cada um. O que mais que nós vamos ver? Opa, já me acelerei. Turma, desculpa aí. Mas vai, já prepara o print e já vamos começar acelerado. Retomando, lembra aquele pessoal que estava passeando na primeira sequência? Pois bem, os meninos, o Caio e o Vinícius, eles observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Agora a pergunta é para vocês aí no chat, hein? Quero ver o chat respondendo. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada? E depois registre o nome dessa figura, tá bom? E aí, vamos desenhar um pouquinho, turma? Esse é o relógio lá da Estação da Luz, tá bom? Padrão britânico, é uma réplica do Big Ben. Estão vendo? Bonitão, né? Esse eu gostei. Vamos lá, turma. Que forma geométrica vocês estão percebendo aí? Estou vendo ali um quadrado. O que mais que vocês estão vendo? Opa, cubo, círculo, cone. Perfeito, turma. Boa. Exato, turma. É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu só rapidinho esclarecer uma coisa para vocês, tá bem? Nós vamos falar das formas planas, tá bem? O círculo é uma forma geométrica, mas ele seria o equivalente a um corpo redondo, se fosse um sólido, tá bem? Tem linhas curvas. Hoje nós vamos falar só das que têm segmentos de reta, tá bem? Vocês lembram o mínimo de retas que precisa ter para receber um nome específico? Vou dar uma dica aqui. Isso, os lados. Vamos lá, o pessoal desenhou? Ó, tô vendo lá o pessoal desenhando. Quais são as formas que vocês encontraram, turma? Encontraram essas aqui? Beleza. Quem lembra o nome dessa primeira forma aqui, da forma número 1? Vou dar uma dica, não é quadrado, porque o quadrado está aqui do lado, ó.
Quadrado tem lados iguais. Se não tiver lados iguais, se torna um retângulo, beleza. E se tem 3 lados, forma um triângulo. Beleza, turma? Estão afiados, hein? Então, vamos lá, turminha. Seguindo aqui o nosso roteiro. Nós vamos resolver as situações problemas, tá? E vamos também analisar as formas com calma. Eu trouxe uns sólidos que estão aqui na bancada para mostrar para vocês, tá? E fiquem tranquilos, a gente vai fazer com calma e depois vamos falar o que é face, o que é vértice, vamos ver as definições. Prepara o print agora, turma, porque assim, eu acho importante vocês conhecerem a parte que fundamenta a teoria. Tá? Por que tem esse nome? Né? Polígono. Qual que é a diferença, né, entre um polígono e um poliedro? Já pararam para pensar nisso? Vocês sabem definir? Porque assim, se você fala, poxa, eu sei, mas não sei falar, talvez você não saiba o suficiente. Então vamos lá? Ouvidinho atento agora, mãozinha sobre a mesa, concentração e foco, hein? Sem brincar com cachorro e com gato. Ele espera um pouquinho. Vamos lá na tela? Bora, turma, prepara o print. Vamos para as definições. Mas, afinal, o que é um polígono? É uma junção de 2 palavras gregas, tá vendo? Polis e gonos. Isso todo mundo sabe, turma. O Pro ensina que vocês não sabem. Vamos lá, polígonos são figuras planas e fechadas. Isso aqui é fundamental. Constituídas de segmentos de reta. Segmento quer dizer pedaços de reta. Que não se cruzam. Turma, se tiver cruzamento, não é polígono. O nome tem origem grega, poligônia, e significa muitos ângulos ou vários lados. Prepara o print aí, turma, que tem a próxima definição. É isso aí, turminha Silvio Torquato Junqueira, muita atenção. Boa, professora, tamo junto. Pegaram a definição, tiraram o print? Vamos agora diferenciar, né, um do outro. Vamos lá, porque afinal eu falei 2 coisas, né, polígono e poliedro. Os nomes são parecidos. Será que são a mesma coisa? Porque cada coisa tem que ter o seu nome específico, né? Senão teria o mesmo nome. Não, a exceção seria o sinônimo. Mas a aula não é português. Vamos lá para a definição. Qual a diferença entre polígonos e poliedros? Vamos lá? Vamos lá, pessoal no chat. Polígonos são figuras planas. Exemplo, triângulos, quadrados, retângulos. Trapézio. Trapézio é aquela que é assim, para quem não lembra. Ele é um quadrilátero também, tá? Pentágonos, que tem 5 lados. Hexágonos ou hexágonos, os 2 estão corretos a pronúncia, e etc. Agora, turma, o poliedros são figuras tridimensionais, que possuem altura, possuem largura e possuem também profundidade. Vamos lá, turma. E como eu gosto sempre de ilustrar, né, antes de ir para a teoria, eu trouxe uns sólidos para vocês aqui, tá bem? Estão todos aqui, ó. E o que eu quero que vocês vejam? Cada sólido, você consegue planificar ele na folha, tá bem? Você consegue apoiar, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, é uma pirâmide. E eu trouxe também os prismas. A diferença principal, basicamente, entre elas, são as bases, tá vendo? Essa é uma pirâmide de base triangular, né? Está aqui o triângulo, que é a base dela. E a pirâmide tem um único ápice. Os pontos, os vértices, que eu vou explicar o que é, se encontram em cima. Já os prismas, por exemplo, eles têm 2 bases. Base e face, no caso, são sinônimos, mas é a partir dessa base aqui que você dá o nome a cada um deles. Aí eu trouxe vários para vocês verem, mas a gente vai usar o do livro agora, tá bem? Então, o que eu quero que vocês façam, turminha, por gentileza, já separa o lápis, tá? De preferência de lápis, e depois, quando você tiver certeza, você passa a caneta, tá bem? Ou faça mais uma vez, que é o que eu recomendo. Bora lá? Vamos ver a definição na tela? Tá no livro de vocês, hein? Então, já dá o print aí, turminha. E vamos lá. Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Então, turma, essas são as figuras. Estão vendo aí a nomenclatura? Essa é uma planificação, é um molde dos sólidos que eu mostrei para vocês. Então, olha só. Aqui embaixo na pirâmide amarelinho está a face.
uma face quadrada, tá vendo? Aliás, essa face aqui ela é retangular, tá mais compridinha. A aresta, turma, eu vou dar a definição, mas a aresta está em vermelhinho. Esse lado áspero aqui que você toca, estão vendo? Cada um desses lados, você dá o nome de aresta. E aqui em cima, turma, onde se encontram as arestas, nós chamamos de vértices. Não se preocupem que o pro vai voltar nas definições. Essa é uma pirâmide. Estão vendo que as pirâmides, todos os vértices se encontram em cima? E esse pontilhado representa o fundo da figura. É uma representação tridimensional. Tá bem? Vamos ver do ladinho? O próximo. Esse é um prisma, turma. Ele tem a base quadrada também. Só que essas faces aqui têm um formato diferente. Um outro quadrilátero, estão vendo? Face quadradinha, que é onde ela se apoia, aresta as quinas e o vértice, onde os biquinhos se encontram. E logo embaixo, turma, do que nós vamos falar? Essa imagem que está no livro de vocês, na página 89, tá? Nós temos o prisma de base triangular, vocês estão vendo que ele está em pezinho aí. Nós temos ao lado o prisma de base quadrada, que recebe outro nome também. Quem lembra? Aquela palavra comprida, paralelepípedo, ou paralelogramo, perfeito. E do lado o prisma de base pentagonal. Turma, falei bastante nome, não falei? Mas vamos lá. Além da definição, turma, a gente vai contar essas faces, tá? E como vocês sabem, né? Eu gosto bastante de pesquisar, de me aprofundar. Eu acho que às vezes coisas que parecem óbvias, se a gente olha por um ângulo diferente, a gente percebe certas sutilezas, certas nuances que traz um novo raciocínio para a gente, uma nova forma de conhecer, tá bem? O pessoal que gosta de design, de fazer móveis, essas coisas, eles pensam bastante assim. Até o pessoal que gosta muito dos gráficos. Se você não tiver atenção nos detalhes, não existia nenhum videogame. Tudo começou assim, com pontinhos numa tela, geometria. Pixel, aquela palavra pixel, já ouviram falar? Um pontinho aceso na tela. Pois é, mas, vamos voltar para a geometria? Toda forma pode ser decomposta em triângulos, não sei se vocês lembram disso, tá? Mas a gente vai definir o que são ângulos, o que são vértices, o que são arestas, tá bem? E eu peguei a definição para vocês. Então, vamos lá. Turma, o que é o vértice no caso? O vértice, onde está? O vértice é o ponto mais afastado da base. Aqui é a base, tá vendo? O ponto mais afastado chama vértice. Uma base aqui, o vértice também. Estão vendo? Nas figuras de baixo, a mesma coisa. Ó. Vértice também é um sinônimo para o ponto mais alto atingido por algo que se eleva. Então, eu tenho a base aqui no chão, que ela está apoiada, estão vendo? O ponto mais alto são os vértices, onde eles se encontram. Arestas, turma, o que são as arestas, tá? A gente vai contando assim aos pouquinhos, senão vai ficar muito confuso, tá bem? Depois eu passo para vocês o textinho, para vocês darem o print. Mas, vamos para a próxima tarefa. A próxima tarefa ela vai tomar mais tempo, então a gente tem que ter o ouvido atento. Vamos lá? Porque o nosso foco é contar faces e arestas, tá bem? Então, bora lá para a tarefa, turma. Se não ficar claro, não se preocupa, porque a aula está gravada, vai estar no YouTube daqui a 1 horinha, tá bem? E vocês vão poder assistir novamente. Tá? E é um conceito que eu vou voltar várias vezes, tá? Essa sequência didática volta várias vezes de geometria. A aula, acho que de quarta-feira, se não me engano, vai falar novamente, né, sobre frações e geometria. Então, fiquem tranquilos se não estiver relembrando do conteúdo, tá bem? E não esqueçam, no EMAI também tem esse conteúdo para vocês trabalharem. E eu recomendo vocês montarem o sólido. Depois que vocês montarem os sólidos, vocês vão ter uma outra percepção da geometria. Beleza? Então, vamos lá. Turma, nosso objetivo hoje é fazer isso aqui, ó. Nós vamos contar o número de lados do polígono, tá bem? E vamos começar pela base. Nós vamos contar também o número de faces, vértices e arestas. Então, eu vou explicar um por um, tá bem? Quero vocês com o ouvidinho bem atento e, turma, esquece jogo agora, tá bem? A geometria envolve no jogo, sim, mas não é o momento, tá? Foca no conteúdo, beleza? Fica a dica. Turma, vamos lá. Prisma de base triangular. A base, turma, está aqui lado. Aqui, ó. Essa é a base onde ele está se apoiando. No caso, eu não consegui essa figura, tá? Na próxima eu mostro o sólido para vocês. Quantos lados, turma, tem essa base aqui? Vamos contar os segmentos de reta? 1,
2, 3. Se tem 3 lados, né? 3 é um triângulo. Estão entendendo por que é um prisma e não uma pirâmide? Vamos lá, cadê o pessoal do chat aí? Turma, por que isso aqui é um prisma e não uma pirâmide? Ah, tem gente falando lá, ó. Exato, lembra que eu falei no comecinho? As pirâmides todas, os vértices se juntam em um único ponto. Os prismas, diferente, tem 2 faces, uma em cima e uma embaixo, e elas se encontram. É você imaginar o telhado e o teto da casa. Tá? O telhado, o chão da casa e as paredes que são os lados. Tá? É essa a relação que você faz. Vamos agora contar o que é cada um? Vamos lá? Ó, professora Guilmar, estou gostando de ver. Bora lá. Ó, tem 2 bases, gostei. Isso aí, professora Maria. Vamos lá, turma. Então, o que eu quero que vocês olhem agora são as regularidades, tá bom? Eu vou fazer um de cada vez. Número de lados do prisma de base triangular são 3. Agora, turma, quantas faces ele tem? Vamos contar? Faces são os lados. Eu tenho um lado embaixo, um lado em cima, esse da frente, a lateral inferior esquerda e essa outra aqui. Tá vendo a representação? Depois eu mostro o sólido. Quantas são, então, as faces, turma? São 5. Os vértices, turma, vamos contar os vértices? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Vou apagar toda a tinta e vou reescrever aqui. O número de faces são 5, perfeito? Agora, turma, voltando para o prisma, tá bem? Eu quero contar os vértices. Lembra que o vértice eu falei que é o ponto mais alto do lado oposto à base? Eu tenho 3 encontros aqui das arestas, que são as retas, e mais 3 aqui, ó. Quantas são? 6. Agora, turma, presta atenção aqui, olha no olhinho do Pro, tá? Lembra o exemplo que eu dei da casa para vocês? Eu não estou falando de base, de face, né? De lateral. O que vai acontecer agora, turma? Vocês têm que fazer essa representação na cabecinha de vocês, se você não tiver o sólido presente. Tá? É assim que arquiteto, engenheiro, pedreiro, quem constrói a casa trabalha. Ele faz o desenho uma vez, faz uma escala de representação e depois ele projeta isso na vida real. Tá? Então, assim, vocês têm que associar a matemática com a vida real. O amiguinho lá não falou do jogo no chat? O jogo passou por tudo isso aí. Ele foi feito no papel para depois ser digitalizado e depois escrito em linguagem de programação. Para depois se criar um polígono para se criar o personagem. Então, assim, existem muitos processos que envolvem a geometria e a matemática por trás. Tá? E se você tiver um olho atento para isso, você pode desenvolver seu próprio jogo no futuro, se você quiser. Tá bem? Inclusive, a ciência da computação avançou muito por causa disso aqui. Tá? Retomando o raciocínio, turma, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui. Ó. Esse aqui é o paralelepípedo que eu falei. Ele tem a base quadrada embaixo, tá vendo? E outra em cima, como se fosse o chão da minha casa e o teto. As paredes, turma, são os lados também, são as faces. E essa parte áspera que você toca, como que ele chama? Vamos lá. Ó, o pessoal do chat parou ali, né? Tem problema, turma. Vamos lá. As arestas, turma. Às vezes a mamãe não fala assim, vamos aparar essas arestas, né? As arestas. Aquela folhinha quando você arranca do caderno, né, que fica do lado roçando. Arestas. Beleza? Turma, na tela agora vamos calcular. As arestas é o seguinte, turma. Se eu tenho 3 linhas aqui embaixo, eu vou ter 3 para subir também. E mais 3 aqui. 3 mais 3 mais 3, eu tenho 9. Beleza? Agora, turma, olha a curiosidade aqui do prisma de base quadrada. 4 lados na base. As faces são 1, 2, 3, 4, mais 2 em cima. São 6. Os vértices, turma, os lados, quantos são? Ué, o pessoal do chat está quietinho, o que está acontecendo? Não tomaram café hoje? Não almoçaram? Vamos lá, quantos tem aqui, turma? Os vértices, turma, nós temos 4 em cima, né? 4 aqui, mais aqui. Eu vou ter total de 8. Tá bem? Vamos contar as arestas agora, turma? As arestas são 4 embaixo, 4 do lado, mais 4 em cima. Eu vou ter 12.
Vamos contar para o prisma? Ah, bacana, o pessoal está acompanhando. Tá rápido, né? Boa, turma. Vamos lá. Vamos chegar nas regularidades, que vai ficar mais fácil para vocês, que tem só mais um para a gente responder. Então, vamos lá, voltando aqui. O prisma de base pentagonal. A figura base tem 5 lados, é um pentágono, não é? O que eu quero que vocês reparem, turma, é o seguinte. O prisma tem 5 lados. As faces, ele tem os 5 lados, mais um em cima e um embaixo. 5 mais 2 eu tenho 7. Perfeito? E quantos vértices eu tenho, turma? Ora, eu tenho 5 em cima, né? 5 embaixo. Eu vou ter 10, onde as linhas se encontram. E o vértice, não esquece, turma, é essa linha aqui, ó, tá bom? 5 em cima e 5 embaixo, onde eles se apoiam. E as arestas, turma? Vou contar todas as retas, que vão ser 15. Tá bem? Bom, seguindo a mesma lógica, o prisma de base hexagonal, turma. O hexágono tem 6 lados, 8 faces, né, que são 6 do lado mais 2 em cima. Os vértices dele são 12. E as arestas são, seguindo a mesma lógica, 18. Tá? Essa parte a gente fez junto, tá? Deixa eu avançar aqui, turma. E o que eu quero mostrar para vocês agora? Nós vamos falar agora da regularidade. O que quer dizer essa palavra? O que elas têm em comum? Que se vocês fizeram com atenção, tá, vocês vão perceber que tem uma lógica nisso, da relação do nome da figura e do número de lados. Tá? Se você não entendeu, não tem problema. Pega a aula gravada, assiste de novo, tá? Pega um sólido, tenta montar, tá? Procura um dado, alguma coisa que tenha esses formatos. Aí fica mais fácil de você entender. Tá? Dificilmente a gente pega essas coisas na primeira vez. Você vai ter que tentar várias e várias vezes. Vamos lá, vamos ver qual que é a regularidade? Regularidade é o seguinte, turma. Olha só, aqui está o resultado, tá vendo, das anteriores? Tem 3 perguntas para vocês responderem. Observe os dados do quadro e responda as questões. Se compararmos a quantidade de lados da base, lembra que a base é quadrada ou triangular, e a quantidade de faces desse prisma, o que você percebeu? Mais uma pergunta. E quando comparamos a quantidade de lados da base, que é isso aqui, em relação ao número de vértices, o que você pode identificar? E a última pergunta, turma. Tem alguma relação entre a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de arestas? Ó, esse aqui tem 6 de base, 6 lados e 18 arestas. Hein? Vamos lá, turma. Olha aqui para o Pro. Não quero ninguém com essa carinha de ué. Estão com cara de ué que eu estou percebendo daqui. Turma, tem alguma relação entre esses números? Teve gente que já percebeu e colocou no chat, tá? Mas assim, segue uma lógica, tá bem? Então, assim, quando vocês fizerem a montagem, vai ficar mais longo. Eu tô calmo, Pro. É o que eu falei, a aula, a gente tem o tempo da TV, né? Eu tenho que explicar em 24 minutos que vocês fazem em 50. Mas a gente dá um jeito nisso, tá bem? O importante é a gente praticar bastante. Fazendo exercício, tá bom? Então, vamos lá, turma. Qual que é a lógica? Prepara o print aí. Turma, vocês repararam que o prisma triangular tem 3 lados, né, o triângulo, e 5 faces. Então, olha só, as faces superam em 2 unidades o número de lado. Pode reparar, a prisma quadrado, 4 lados, número de faces, 6. Estão vendo? Prisma de base pentagonal. Pentágono tem 5 lados e tem 7 faces. 5 mais 2, 7. E o hexagonal, 6 mais 2, 8. Perceberam? Pode dar o print, turma. Próximo, número de vértices, turma. Número de vértices sempre vai ser o dobro do valor, beleza? Sempre o número do valor de lados. E o último, arestas é o triplo, turma. Então, olha só, dá um print das respostas, tá? E volta aqui para o Pro, por favor. O que vocês vão fazer, turminha? Esse próximo aqui é um dodecágono, tem 10 lados. Vocês têm que seguir a mesma ordem, tá bom? Ele vai ter o nome de prisma também. Tentem fazer sozinhos. A resposta vai estar depois no exercício, tá bom? Não esqueçam de avaliar essa aula, tá? Vou pôr minhas redes sociais, tem a nota depois. E não se preocupe, que ela está gravada e eu volto na última aula de outro assunto, beleza? Então, turma, a gente se vê lá.
Ok? Não esquece o print. Opa!